Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta pesca milagrosa, o Senhor a realizou no lago de Genezaré. Que lago é esse? É aquele também conhecido nas Sagradas Escrituras como, abre aspas, mar, fecha aspas, da Galileia. E também como Tiberíades. Um lago com cerca de 20 quilômetros de comprimento por 12 de largura, ao redor do qual existiam cerca de 9 cidades. E a mais citada de todas elas, nas Sagradas Escrituras, Cafarnaum, que era o centro missionário de difusão do Senhor Jesus. Ele permanecia naquela cidade, onde Pedro provavelmente morava, e dela ele partia para evangelizar toda a região da Galileia, da Samaria, descia para a Judéia, mas para lá retornava quando considerava oportuno. A palavra diz que Jesus estava nas margens do lago de Genezaré, ou seja, deste mar da Galileia, e a multidão era tanta que apertava-se ao redor de Jesus porque queria ouvir a sua pregação, queria ouvir a palavra de Deus. Jesus então viu duas barcas na margem do lago, e os pescadores que haviam desembarcado estavam lavando as suas redes. Então ele resolve fazer o seguinte: ele sobe em uma das barcas, que é a de Simão, que ele vai chamar e dar nome de Pedro, e de cima daquela barca, um pouquinho afastado da margem, ele se senta e ensina as multidões, porque era impossível ensiná-las na margem, porque eles a apertavam. Então ele sobe na barca, afasta-se um pouco da margem e da barca ensina a todos. Veja só, essa barca, ela é símbolo da igreja, porque qual das barcas Jesus escolheu para subir? A palavra de Deus diz, a barca de Simão, ou seja, a barca de Pedro. Então Jesus Cristo está na barca de Pedro e ensina da barca de Pedro.
Nós sabemos que Pedro, ele foi escolhido dentre todos os apóstolos como o primeiro. Nosso Senhor lhe prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão vencê-la. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus construiu a sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos, mas de maneira especial sobre Pedro. E nós sabemos, segundo a história, que Pedro foi o primeiro bispo da cidade de Roma, e ele teve como sucessor Lino, que por sua vez teve um sucessor chamado Anacleto, que por sua vez teve um sucessor chamado Clemente, e hoje tem um sucessor chamado Francisco. Então Jesus sobe na barca de Pedro e dela prega a palavra. Vejam só, é símbolo da igreja. E veja, quando ele acabou de falar, ele resolveu confirmar a sua pregação com um milagre. É assim que nosso Senhor fazia. Ele pregava, e para que as pessoas crescem na veracidade daquelas palavras, ele confirmava por meio de um prodígio, por meio de um portentoso sinal, ou seja, de um milagre. Os milagres de Jesus não são um fim em si mesmos. Os milagres de Jesus apontam para a veracidade das palavras dele. Mas infelizmente a maioria de nós gosta de ficar no sinal, gosta de ficar no milagre. Quantos de nós nos aproximamos de Jesus como se ele fosse um mero curandeiro, como se fosse um simples milagreiro? Nós vamos até ele para ver prodígios, para conquistar milagres, mas os milagres são sempre um meio, são um sinal que apontam para a pregação dele, porque o Senhor quer a nossa mudança de vida, o Senhor quer a nossa conversão. E então continua, acabou de falar e disse a Simão: avança para águas mais profundas, lança vossas redes para a pesca. Simão então respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Veja, Pedro era pescador. Ele se via como pescador desde que se entendia por gente, provavelmente. Ele tinha conhecimento, ele tinha experiência, ele tinha dedicação. E a noite inteira procurou pescar e não conseguiu absolutamente nada, sequer uma sardinha. De repente, um pregador chamado Jesus, que tinha aprendido de seu pai o ofício de carpinteiro, não de pescador, disse: avancem para águas mais profundas e lancem a rede mais uma vez. Pedro poderia ter dito: mestre, o senhor é carpinteiro, eu sou pescador. O senhor entende de construir casa, de fazer objetos de madeira. Eu sei o que estou fazendo. Eu tenho capacidade, eu tenho talento, eu tenho aptidão, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Ele poderia ter se apoiado e confiado em suas próprias forças, mas ele resolveu obedecer à palavra de Jesus. Veja só, a palavra diz: em atenção à tua palavra, mestre, vou lançar as redes mais uma vez. Pedro tinha fracassado, tinha experimentado o fracasso, mas ainda assim foi mais uma vez para as águas profundas, a fim de lançar as redes, porque Jesus tinha pedido que ele não desistisse. E assim fizeram, apanhando tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinais para a embarcação ao lado, e as duas ficaram repletas de peixes, a ponto de quase afundarem. Veja só, meus irmãos, quando é que Deus age? Quando eu reconheço a minha miséria,
quando eu reconheço o meu fracasso diante dele. Enquanto eu acredito que sou capaz, pelas minhas próprias forças, de fazer o que deve ser feito, eu costumo falhar fragorosamente. Mas, se eu confio no Senhor, Ele age na minha vida. Paulo escreveu numa de suas cartas que tinha um espinho na carne, alguma coisa que lhe causava muito sofrimento, e que ele rogou 3 vezes a Deus que o livrasse daquilo. E então Jesus lhe disse: Paulo, basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que eu manifesto a minha força. É quando você se sente fraco, é quando você se sente incapaz, é quando você deixa de confiar nas suas próprias forças, é quando você deixa de confiar no seu próprio entendimento, porque você pensou em absolutamente tudo e fracassou em todas as suas soluções. É quando não lhe resta nada mais do que o desespero, que eu entro na tua vida e então cumpro as minhas promessas. É quando você tira a tua mão do problema, é quando você tira a tua mão da circunstância e o apresenta a mim, que eu ajo. É assim que Deus faz. Pedro tinha fracassado, usou de tudo aquilo que sabia ao longo de uma noite intensa para pescar e não obteve sucesso. Imaginem só o fracasso. E Deus também vê o fracasso pelo qual todos nós passamos. Daquela mãe que quer a conversão dos seus filhos, que roga dia e noite a Deus que os seus filhos mudem de vida, porque estão apartados do Senhor, metidos numa vida que lhe causa muitas dores. E ela já fez absolutamente tudo para arrancá-los daquela situação, e tem experimentado ao longo do tempo fracasso em cima de fracasso. O Senhor diz àquela mãe hoje: lança as tuas redes, obedece a minha palavra, não desista, faz mais uma vez, mas desta vez faz em obediência a mim, não porque você confia na tua capacidade. Hoje o Senhor também fala àqueles que estão à procura de um emprego: lança mais uma vez a rede em obediência à minha palavra. Aqueles que estão deprimidos, lança mais uma vez as redes, agora em obediência à minha palavra. Aqueles que, a esposa que espera que o marido se converta, ou o marido que espera que a esposa se converta, lança mais uma vez as redes, agora porque eu pedi, não porque você acha que é capaz. Coloca a tua causa na minha mão. A palavra de Deus diz no Salmo 39, é um salmo que eu gosto demais. Diz assim: esperando, esperei no Senhor. Porque de nada adianta esperar em promessas humanas, porque elas costumam nos frustrar, porque aquele que prometeu nem sempre é capaz de cumprir. A palavra de Deus então diz o seguinte: esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor, retirou-me da cova da morte, e de um charco de lodo e de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, e um canto novo pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Aqueles que confiam no Senhor não se decepcionam, porque aquele que prometeu é capaz de cumprir. A palavra de Deus diz que Abraão esperou contra toda a esperança, avançado em idade, sua esposa com o útero morto por conta da avançada idade e da esterilidade, mas Deus prometeu que Abraão teria um filho, e Abraão creu no Senhor,
apesar de não ter esperança humana alguma, ele não esperou a sua própria capacidade, mas sim no Senhor que prometeu. E Deus considerou isto, considerou a fé de Abraão, considerou a esperança de Abraão e realizou aquilo que tinha prometido. Mais uma vez aqui, o Senhor diz a Pedro: Pedro, eu sei que você esperou em você mesmo, esperou na carne, esperou no sangue, esperou em você, esperou na sua experiência, esperou na sua aptidão, esperou nas suas qualidades de pescador. Mas agora deixa de esperar nessas coisas, porque você fracassou em todas elas. Espera somente em mim e faz de novo. Não desista, mas faz porque eu estou pedindo. É a palavra que o Senhor hoje lança também sobre vocês e sobre mim. Faz de novo, não desista, porque você espera em mim, não em você mesmo. Você sozinho não é capaz. E quando Jesus realiza esse milagre, Pedro reconhece a sua miséria, a sua incapacidade, e diz assim, atirando-se aos pés de Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Assim como na vocação de Isaías, que ouvimos na primeira leitura, depois de ter tido uma visão do Senhor sentado num trono e de querubins, serafins, aliás, de pé ao lado, que exclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Ele disse: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou até ele, tomou uma brasa do altar, tocou com a brasa na sua boca e disse: desapareceu a tua culpa, teu pecado está perdoado. E então Isaías disse: Senhor, envia-me, eu quero ir para anunciar a tua palavra. Ele também se sentiu indigno de estar na presença de Jesus, do Senhor. Pedro se sentiu indigno de estar na presença de Jesus, mas Jesus o levantou e lhe incumbiu de uma tarefa grande, porque quem quer ser forte, o Senhor o derruba. Como disse Nossa Senhora no seu Magnificat, no seu cântico: o Senhor destrona os poderosos e eleva os humildes. Pedro reconheceu a sua humildade, o seu fracasso, a sua miséria, a sua pouca capacidade. E o Senhor então lhe disse: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Ou seja, o trabalho que você realizou até agora, pescando peixes, era só um ensaio daquilo para o qual eu te chamei. Eu te farei pescador de homens, eu te farei pescador de almas. Agora você irá lançar sua rede para pescar pessoas e trazê-las para a minha barca, que é a sua. Lembremos-nos, Jesus subiu para pregar na barca de Simão Pedro. E agora ele diz: eu farei de você pescador de homens. Lança as tuas redes, pesca e traz esses peixes que são homens para dentro da tua barca, porque dentro dela eu estou e eu a conduzo pelos séculos dos séculos. Por causa deste reconhecimento da sua incapacidade, o Senhor lhe fez grande, pescador de homens. E o Senhor quer que todos nós que estamos aqui também sejamos pescadores de homens. Os pais pesquem os seus filhos lançando as redes do Evangelho para trazê-los para a barca. Aquele que é amigo, lance as redes e pesque outros amigos para trazê-los para a barca, a fim de que nesta barca, onde está Jesus e Pedro, nós possamos nos preparar para o reino dos céus. Portanto, meu irmão, lança mais uma vez a rede, não desista. Embora o fracasso pareça certo, o Senhor intervém quando nós menos esperamos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.